Bom dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Vou começar agora. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandanan Brajajanaranjanam Yashodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandanan Brajajanaranjanam Yashodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam.
Hoje estaremos lendo o versos número 30 e 31 do capítulo 31, os movimentos das entidades vivas do terceiro canto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhutai Panchabirarabdhe Dehe Dehya Buddho Sakrit Aham Mametya Sadgraha Karoti Kumatir Matim. Bhutai pelos elementos materiais, Panchabhi pelos 5, Arabdhe feito, Dehe no corpo, Dehi a entidade viva, Abhudaha ignorante, Asakrit constantemente, Aham eu, Mama meu, Iti assim, Asat coisas impermanentes, Graha aceitando, Karoti ela faz, Kumatihi sendo tola, Matim pensamento. Tradução: devido a tal ignorância, a entidade viva aceita o corpo material, que é feito de 5 elementos, como sendo ela mesma. Com essa compreensão falsa, ela aceita coisas impermanentes como sua propriedade e aumenta sua ignorância até a mais escura região. Significado por Srila Prabhupada. Explica-se neste verso a expansão da ignorância. A primeira ignorância é identificar o corpo material, que é feito de 5 elementos, como eu. E a segunda é aceitar algo como nossa propriedade, devido à sua relação com o corpo. Dessa maneira, a ignorância se expande, a entidade viva é eterna, mas por aceitar coisas impermanentes, mal identificando seu interesse, ela é posta em ignorância e, por isso, sofre dores materiais. Então, leremos o próximo verso também. Tadhartam kurute karma yadbhadho yati sansritim yono yati dadat klesham avidya karma bandhanaha. Tadhartam, para o benefício do corpo, kurute, ela executa karma, ações, yatbadaha, atada pelos quais, yati, ela vai, sansritim, repetidos nascimentos e mortes, yaha, o corpo que, anuyati, ele acompanha, dadat, dando, klesham, misérias, avidya, pela ignorância, karma, pelas atividades fruitivas, bandhanaha, a causa do cativeiro. Tradução: para o benefício do corpo, que é a fonte de constantes incômodos para ela, e que a acompanha por ela estar atada pelos laços da ignorância e das atividades fruitivas. Ela executa várias ações que fazem com que ela se sujeite a repetidos nascimentos e mortes.
significado por Srila Prabhupada. Na Bhagavad Gita se diz que é preciso trabalhar para satisfazer Yagya, ou Vishnu, pois qualquer trabalho feito sem objetivo de satisfazer a suprema personalidade de Deus é causa de cativeiro. No estado condicionado, a entidade viva aceita seu corpo como ela mesma, se esquece de sua relação com a suprema personalidade de Deus e age por interesse de seu corpo. Ela aceita o corpo como sendo ela mesma, as expansões de seu corpo como seus parentes e a terra na qual seu corpo nasceu como adorável. Dessa maneira, ela executa todas as espécies de atividades equivocadas que levam a seu perpétuo cativeiro na repetição de nascimentos e mortes em várias espécies. Na civilização moderna, os chamados líderes sociais, nacionais e governamentais desencaminham cada vez mais a população sob a concepção corpórea da vida, com o resultado de que todos os líderes, com seus seguidores, deslizam rumo a condições infernais, nascimento após nascimento. Dá-se um exemplo disso no Srimad Bhagavatam, Andhayathandhairupaniya manaha. Quando um homem cego guia vários outros cegos, o resultado é que todos caem numa vala. É isso que está acontecendo realmente. Há muitos líderes para dirigir o público ignorante, mas como todos eles acham-se confundidos pelo conceito corpóreo da vida, não há paz nem prosperidade na sociedade humana. Os pretensos yogis, que executam várias façanhas corpóreas, também se enquadram na mesma categoria que essas pessoas ignorantes, porque os sistemas de Hatha Yoga é recomendado especialmente para as pessoas que estão grosseiramente envolvidas no conceito corpóreo. A conclusão é que, enquanto alguém estiver fixo no conceito corpóreo, será obrigado a sofrer nascimentos e mortes. Om Jnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manopistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, Bhutai Panchabhirarabdhe Dehi Dehi Abudosakrit Aham Mameti Asad Graha Karoti Kumatir Matim. Devido a tal ignorância, a entidade viva aceita o corpo material, que é feito de 5 elementos, como sendo ela mesma. Com essa compreensão falsa, ela aceita coisas impermanentes como sua propriedade e aumenta a sua ignorância até a mais escura região. Tadhartam kurute karma yadbado yati sansritim
Yono yati dadat klesham avidya karma bandhanaha. Para o benefício do corpo, que é a fonte de constantes incômodos para ela e que acompanha por ela estar atado pelos laços da ignorância e das atividades fruitivas, ela executa várias ações que fazem com que ela se sujeite a repetidos nascimentos e mortes. Estou aqui neste capítulo do Srimad Bhagavatam. Está se descrevendo, Kapila Deva está mostrando como que a entidade viva, como é a sua jornada no reino da ignorância, no mundo material. Por isso é dito que a entidade viva, ela... Prabhupada aqui no significado do primeiro verso que eu li, ele explica, né? Tá, que nós falamos que essa aceitação do corpo material, tá, como sendo ela própria, entende? Prabhupada explica aqui que a primeira ignorância que ela encontra dentro desse mundo material. Na verdade, Prabhupada não citou aqui, mas há uma ignorância anterior, mas como ela não é o tema aqui do verso, está explicando sobre a condição da entidade no mundo material. Então, no mundo material, a primeira camada de ignorância é aquela que é chamada asmita. Asmita, que é o sinônimo de ahankara. Asmita significa eu sou deste corpo material, o falso ego, a identificação com o corpo material. A camada, a ilusão assim, anterior a essa, ela acontece antes da entidade viva vir o mundo material, ou seja, ou melhor dizer, no processo dela vir ao mundo material, antes dela aceitar os seus corpos materiais, ela esquece de sua verdadeira condição. Ela não tem ciência de que ela é uma energia espiritual, de que ela é parte integrante de Krishna, de Vera Swarupa Hai, Krishnera Nitya Dasa, Krishnera Tatasta Shakti, Vera Avera Prakasha, que ela não é diferente de Krishna por ser a energia dele. Então ela participa da energia de Krishna, que é Satchidananda. Krishna é Satchidananda Vigraha, forma plena de bem-aventurança, consciência, conhecimento e eternidade. A gente já viu partilha disso. Então, ele esquecendo dessa natureza, que implica ela na sua condição de independência de Krishna. Ou melhor dizer, de dependência de Krishna. E aí ela pensa que é independente, e aí, como Srila Prabhupada, ela vem para o mundo material. E a primeira camada, a primeira ignorância que envolve ela é exatamente a identificação com o corpo material. E aí a ignorância vem dentro da filosofia de yoga, explica esse processo, né, que depois dessa condição de identificação corpórea, a pessoa desenvolve apego material. Raga. E aí, como ela vai se apegar a objetos, ou circunstâncias, ou condições, ou pessoas temporárias, ela vai se apegar a relacionamentos que não são destinados a durar para sempre. Na família, sociedade, amizade, todos esses relacionamentos são transitórios, eles são impermanentes. E, portanto, se apegando a essas condições temporárias, o apego se transforma em aversão. Podemos ver que as pessoas que têm uma aversão, ela tem um ódio às coisas desse mundo, porque ela está frustrada, entendeu? Muito apego, e os apegos
não foi bem o que ela queria, não se concretizou. Podemos ver que nesse mundo material as pessoas estão buscando ser felizes nesses objetos materiais e não são felizes. Na verdade, o Srimad Bhagavatam fala que realmente, que nesse mundo material tem dois tipos de pessoas. O Srimad Bhagavatam parece que é no terceiro canto, não? No 7º capítulo, está o verso que diz, né? Yascha mudatamo loke yascha buddhe param gataha tavu baushukame krishyati antarito janaha. Que há neste mundo, não tem dois tipos de pessoas. Tal o Baal, Shukam EDT, dois tipos de pessoas que sentem felicidade, que são felizes. Tem dois. E quais são esses tipos? Vamos falar. Primeiro é os Mudhatamo, os mais tolos, os alienados, aquelas pessoas que são alienadas, Mudhatamo. E outros são os que têm inteligência espiritual. Tá? Buddhe Param. Tá? Então, aqueles que têm inteligência espiritual, ou seja, aqueles que transcenderam a inteligência mundana. Tá? Agora, entre esses dois tipos de pessoas que são felizes, que sentem felicidade, tem o que está no meio, né? Que está dito aqui. Antarita Rajanaha, Antarita Rajanaha, as pessoas que estão situadas no meio termo. Entende? Não são os super tolos e não são os super inteligentes. Entende? Quem são esses super inteligentes? São os devotos, são os espiritualistas. Ramante Yogino Nante Sajaranda Tiratma, aqueles que sentem prazer no eu. O tolo, ele é alienado, não? Ele é como uma pessoa mentalmente desequilibrada, ela não está ciente de nada, e está bem, tudo legal, tudo feliz. Então muitas pessoas são tão tolas, que agora aqueles que têm algum conhecimento neste mundo, entende? Veem o mundo como ele realmente é. Dukkhalayam Ashashvatam. Dukkhalayam Ashashvatam, como diz na Bhagavad Gita, o mundo material é cheio de sofrimento e é temporário. E por que ele é cheio de sofrimento? Devido à sua temporariedade. A alma, por natureza, ela é feliz. A alma, por sua natureza, ela é eterna. A alma, por sua natureza, ela é plena de consciência. Mas a atmosfera do mundo material encobre essa sua natureza e essa natureza se manifesta de uma forma turvada, ela se manifesta de uma forma pervertida. E, portanto, a entidade viva sofre, por exemplo, nós queremos ser felizes, a felicidade é a condição inata da entidade viva e buscamos essa felicidade e, para isso, dependemos das coisas, por exemplo, para comer uma comida gostosa, um banquete, uma mesa farta, isso dá prazer, né? Especialmente fazer comer aquelas coisas que você gosta, não? Mas não existe prazer naquela comida. E da mesma forma, nós sentimos prazer na natureza, numa praia, né? Numa cachoeira, a gente gosta de vários tipos de prazer natural, não? Mas o prazer não está ali. Por exemplo, se não tiver ninguém numa praia deserta, numa cachoeira, numa floresta paradisíaca, não há ninguém ali, o prazer não está ali. E também o prazer não está na comida, o prazer também não está naquelas pessoas bonitas, inteligentes, agradáveis, que nós temos prazer de ficar com elas. Não existe prazer nelas se elas estão sozinhas ali. E nada, alguma obra de arte, se não tem no museu aqueles quadros ou uma orquestra tocando, mas não tem audiência. O prazer, não tem prazer ali. Então o prazer é apenas utilizar essas coisas, esses objetos, essa satisfação, apenas
estimulam o prazer que está dentro de cada um de nós. E o preço disso é exatamente isso: sanga, apego. Então, dessa condição de ignorância, como Srila Prabhupada fala, da primeira ignorância, que é identificar-se com o corpo material, que na verdade é apenas o produto, é uma combinação dos 5 elementos materiais, como sendo o eu, e tudo aquilo que está ligado a esse corpo como sendo meu, tem uma extensão minha. Dessa maneira, a ignorância vai passar para o apego às coisas temporárias. O problema, na verdade, não é o apego. Às vezes, alguns espiritualistas, nihilistas, fazem, não, a causa do sofrimento é o apego. Na verdade, podemos ver, por exemplo, a doutrina budista. A doutrina budista se baseia assim, nas 5 nobres verdades, né? Arya Tattva, as nobres 5 verdades, que é constatar o quê? Que existe miséria, que existe sofrimento. E aí ele fala que a causa do sofrimento, segundo a constatação, é o apego. Tá? Então, o que conecta o apego com o sofrimento desse mundo material? O que causa? Por que o apego causa o sofrimento? Muito simples. É devido à incompatibilidade de natureza. A incompatibilidade entre a natureza do ser, que é eterno, como Krishna explica na Bhagavad Gita. Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha. Que o sábio, estudando, conhecendo a natureza de ambos, puderam concluir que não há continuidade para o inexistente e que não há cessação para o existente. Então, tudo aquilo que vai acabar, ou aquilo que um dia veio a existir, aquilo não é o ser, aquilo é o estar. Por isso que essas filosofias materialistas, ou mesmo o espiritualismo nihilista, considera que a realidade, não existe uma realidade concreta, existe apenas uma transição, tudo está acontecendo, não existe tatuar, condição de ser algo, porque não existe permanência, então existe apenas um movimento, um acontecimento, gatuar, em vez de tatuar, isto é real, existe, tudo está acontecendo, então nada é permanente, e portanto nada sendo permanente, você não pode se apegar, porque se você se apega àquilo que está, você não acompanha o desenvolvimento, as mudanças, e aí você sofre, tá? Mas o problema não é o apego, o problema é o objeto do apego. Então, uma alma eterna que tem uma natureza de eternidade, de perene, se apegou àquilo que é temporário, então não casa, a coisa não se completa. Temporário, incompatibilidade. Tá? E aí a pessoa sofre, ela se frustra. Então, portanto, do apego vem o de sangha, do apego vem dvesha, vem aversão. Tá? Claro, porque o apego a essas condições, devido a essa ignorância ele faz com que aquilo ao que ela se apega é fonte, como o Srila Prabhupada, como o próprio verso, o segundo verso diz, não? Tá? Ela se torna, como chama assim, fonte é a causa, bandhanaha, é a causa do cativeiro material, causado pela ignorância junto com as atividades fruitivas. Então, na ignorância, nós nos associamos com os modos da natureza material. E aí recebemos. Por isso que
É dito que os modos da natureza material é que faz tudo acontecer nesse mundo. Prakriti kriyamanani gunai karmani sravataha ahankara vimudata kartaham iti manyate. Então tudo está acontecendo pelos modos da natureza material. E a gente da vida tola, ela pensa que ela é o agente, portanto ela sofre desse mundo. Como está dito na Gita também. Karyakarana karti tue retur praktiruchyate purusha shukka dukkanam bhaktri tue returuchyate. Na verdade, nós não somos as causas de nada. Tudo que está acontecendo, não somos nós que estamos fazendo aquilo acontecer. Nós não somos, nem somos os efeitos, e também não somos os agentes, tá? Não somos causa, agente, nem efeito. Tudo está sendo causado pela natureza material, o Krishna fala. Então nós não somos a causa de nada que está acontecendo neste mundo. Mas, ainda assim, a entidade viva, ela é a causa, chama Dukkha Sukadira, porque ela não consegue tolerar, ela, devido ao apego a essas coisas que estão acontecendo, ela ainda assim é a causa do seu próprio prazer e sofrimento. Então nós podemos ver, parece que tem uma aparente contradição, não? Que Krishna fala que não estamos fazendo nada, tudo está acontecendo, são os modos da natureza material que estão fazendo, mas ainda assim somos culpados, somos responsáveis, ou seja, não somos a causa das ações desse mundo, dos acontecimentos desse mundo, das ações, não somos a causa, mas somos a causa do prazer e sofrimento. Então parece que isso é contraditório, mas não é contraditório. Significa. Aqui entra a questão do nosso bem infinitesimal mini livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio. Então, se nós temos o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio gera responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, quando você escolhe associar-se com o modo da ignorância, você sofre. Quando você escolhe associar-se com o modo da bondade, aí você tem alguma felicidade. E quando você fica no modo da paixão, você fica experimentando os dois. Então a entidade viva, dependendo da escolha, a associação ela recebe. Assim como nós fomos educados em casa, nossa mãe falava, meu filho, minha filha, cuidado com má companhia. Assim, fomos ditados, diga-me com quem andas e me dirá quem é, com qual dos gunas que você está associando. Então nós nos associamos com os gunas pelas nossas atividades, pelas nossas preferências. Na comida, temos comida no modo da ignorância, comida no modo da paixão, comida no modo da bondade. E nós procuramos lazer no modo da ignorância, lazer no modo da paixão, lazer no modo da bondade. Mesmo nossa religiosidade, mesmo nossa adoração, adoramos fantasmas, espíritos no modo da ignorância, seres poderosos no modo da paixão, as divindades que governam a natureza, as forças da natureza no modo da bondade. E assim, devido a nossa o nosso frequente contato, a nossa associação com os modos da natureza material, aí eles nos dão o seu fruto. Porque Prakriti é a natureza material que está agindo, fazendo. Ela não para de agir. E você se coloca na frente dela. E aí a natureza passa por cima de você. E você pensa que está fazendo. Então, portanto, a entidade viva, ela está presa, né, entende? Na identificação com o corpo, entende? E com tudo aquilo que está no corpo, porque ela optou por aquilo. Ela fez as opções, entende? E agora ela vai que executar as atividades. Aparentemente, ela pensa que está executando a atividade, mas ela é forçada a executar as atividades. É diferente. Livre-arbítrio implica que você, pleno, implica que você tem controle da natureza. Então, portanto, livre-arbítrio, só Krishna que é Swatantra. Só Krishna que é independente. Por isso é dito que Krishna, ele não, como se descreve em algumas Upanishads, que descreve que o Senhor Supremo não age
ele não tem corpo, ele não tem ele não tem nada. No sentido que ele não tem nada que é o produto da natureza material ser imposto a ele. Krishna não age. A atividade de Krishna e das almas liberadas não é karma. Então, as ações nossas nesse mundo material não são nossas ações. São as ações que a natureza material está jogando em cima de nós, porque nós escolhemos nos associar com ela na bondade, na paixão e na ignorância. Aí nós vamos receber aquele tipo de ação. Agora, Krishna não. Krishna não está influenciado pelos gunas, pelos modos da natureza material. Ao contrário, ele é o senhor do modo da natureza material. Dairihyesha gunamai mamamaya durachaya. Essa energia material constituída dos modos, e portanto os modos da natureza material, todos eles são, Krishna fala, mamamaya, minha energia. E essa energia material está funcionando sob o controle de Krishna. Então Krishna tem as suas energias, e a energia material é de Krishna, e ela tem como a finalidade, entende? Lidar com aquelas almas que exerceram o seu livre arbítrio e se afastarem de Krishna, tá? Por natureza, nós somos servos eternos de Krishna. E, portanto, nós optamos, ó Krishna, eu quero ser você, eu quero ser independente de você. Então, o mundo material, ele nos dá essa condição. Então, essa é a condição de nós. É bem diferente as almas da categoria de Jiva Tattva, Tatastha Shakti. Elas têm essa opção. Existem também outros seres que não são Jiva, mas também são almas, entende? Também são energias de Krishna, porque as almas são energias de Krishna. Então Krishna tem uma energia que é no plano espiritual, que são expansões da sua energia interna de Krishna. Então essas almas eternamente liberadas, elas não são burras como nós. Elas não querem exercer livre-arbítrio. Eu não quero ter independência de Krishna. Eu não quero desejar algo, porque eu sou Shakti. Essa é a diferença entre o Purusha e a Shakti. O Purusha, ele tem a vontade. E a Shakti satisfaz a vontade. Tá? Então, o Krishna sendo Purusha, ele tem as condições, porque ele tem a Shakti. Parasya Shaktir Vividaiva Tuyate. Krishna tem Parasya, várias Shaktis. Ele tem muitas energias. Nós não temos energias. Nós somos energia. E por isso que nesse mundo material, as pessoas pensando que são Purusha, que eu sou um homem, eu quero ter uma Shakti. Eu quero uma esposa, eu quero um capital, eu quero uma energia para poder ganhar dinheiro, para eu ter poder. O homem, a condição da alma condicionada é pensar que é Purusha. Isso não tem nada a ver com ser masculino, ser um homem ou mulher. Mesmo as mulheres também estão querendo ser Purusha, dominar. Tem dominar o seu esposo. Os animais, todos os seres condicionados estão querendo ser Purushas. Porque esta é o engano, esta é a peça que Maya prega para aqueles que exerceram o seu livre-arbítrio originalmente querendo ser independentes. Aí Maya fala, ah é? Tá bom. Primeiro você tem que esquecer da sua natureza espiritual. De ver a Swarupa Krishna. Então a entidade vive eternamente. É parte do seu ser
servir a Krishna. Nitya Krishna Dasa, Jiverashwaru, a sua condição natural. E Krishna, quando ele está falando sobre esse verso, ele está se referindo a Jivas, ele não está se referindo à energia interna de Krishna, os associados eternos de Krishna, os parishads, aquelas almas eternamente liberadas que partilham da natureza de serem expansões de Shrimati Radharani, expansões da energia de prazer de Krishna, expansões das energias de Yoga Maya. São expansões. Nós também somos, de uma forma, expansões dessa energia de Krishna também, porque tudo é energia de Krishna. Entende? São expansões da energia original de Krishna. Mas nós ficamos no limite. Por estar no limite, a gente faz um serviço de conexão. Interessante que essa palavra tatastá significa praia também, porque a praia, ela na maré alta, ela é mar, é água, na maré baixa, ela é terra. Então, da mesma forma, na nossa maré alta, nós nos associamos com a energia espiritual de Krishna, eterna. E aí nós partilhamos das atividades, partilhamos dos desejos dessas energias. E qual é o desejo da energia? O desejo da energia não é a vontade de ser independente, de desfrutar, porque essas energias, sendo parte de Krishna, elas são descritas como sendo inerentes a ele. Swabhavika Bala Jnana Bala. E Krishna é através dessas energias que se manifesta conhecimento, atividades, prazer. Então toda esta variedade de realidades emocionais, estéticas, toda a diversidade do mundo espiritual que dá prazer a Krishna, que permite tudo existir, são manifestações da sua potência interna. Agora nós, como Tatasta Shakti, não temos função nenhuma, sozinhos. Então nós só manifestamos a nossa natureza na associação. Agora, se escolhemos nos associar com a energia material, aí nós vamos querer ser Purusha. Tá? E aí, para ser Purusha, você tem que ter uma Shakti, uma potência. Entende? Podemos ver mesmo no mundo material, um homem, entende? Ele precisa, por isso que o homem ele só consegue ser bem sucedido nesse mundo material quando ele tem uma boa Shakti, quando ele tem uma boa esposa. Por isso é dito que por detrás de todo homem bem sucedido sempre tem uma mulher. Geralmente super estafada, mas tem sempre uma mulher por detrás fazendo tudo acontecer. O homem, por exemplo, quando ele se torna um homem, ele sai da infância, se torna um adolescente, ele já pensa que ele é um homem, né? Imediatamente ele tem motivação, enquanto ele não, tá? Aí quando ele não tem uma namorada, que ele não pensa, ele é desleixado. Agora, imediatamente quando aparece a primeira gatinha, a primeira menininha ali, aí ele já muda, aí já vai pentear o cabelo, aí já vai botar desodorante, vai tomar banho melhor, vai... Aí a mãe fica assustada. Meu filho nunca fez nada disso, porque ele não via a mãe ainda nesse sentido. Então, da mesma forma, a entidade viva agora nós estamos condicionados. Então é dito que essas almas eternamente liberadas, elas não vêm para o mundo material, mas nós temos esta tendência. Claro, isso é uma coisa incompreensível, como acontece isso não dá para entendido, então a gente fica fazendo aquelas polêmicas, de alma cai ou não cai, mas a natureza nossa é eterna, somos almas eternamente condicionadas. Enquanto os associados eternos de Krishna são almas eternamente liberadas. Então, as almas eternamente liberadas não cometam a burrice de querer ter livre-arbítrio. Porque elas são bábicas, a natureza é satisfazer a vontade de Krishna.
Agora, nós queremos ter vontade. E querer ter vontade é querer ser Purusha. E para poder ser Purusha, temos que ter Shaktis. Então, temos que dominar a natureza, temos que dominar alguém para sermos felizes. Então, portanto, as pessoas deste mundo material, elas assim, mesmo que elas aceitem deveres na sociedade, às vezes, elas, na verdade, elas fazem aquilo apenas por uma concessão para poder ter alguém, para poder usar. E Srila Prabhupada mesmo fala aqui, que se nesse mundo material uma pessoa começa, mesmo ainda nessa mentalidade de querer ser feliz nesse mundo, existe um ponto que começa a curar ela. Entende? Como o Prabhupada fala, entende? Que ele, no segundo verso que nós lemos, no significado de Srila Prabhupada, ele fala a palavra yagya, sacrifício. Entende? Então, portanto, entende? Quando a pessoa pode fazer sacrifício para satisfazer Vishnu, entende? Ela se livra do cativeiro. Entende? Porque ela começa a lembrar. Ela está aqui, ainda tem desejos materiais, ainda está iludida, mas ela fala, poxa vida, eu vou desfrutar, mas eu tenho que pagar impostos. Então, o ato dela aceitar pagar o imposto a Krishna, ela já começa a reconhecer que ela não é, que ela não exerce a sua independência. Então, a diferença é exatamente essa. Nós, como almas condicionadas, eternamente, ou nos associamos com a energia espiritual, ou associamos com a energia espiritual. Isso é por causa do nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de nos associar com a energia material e a energia espiritual. Então, esse nosso livre-arbítrio diferencia das almas eternamente liberadas. Na verdade, elas não há opção. Elas também têm um livre-arbítrio. Elas servem a Krishna como elas, de uma forma, dessa ou daquela forma, mas a diferença é que Krishna é o objeto da sua escolha. Nunca ela tem a diferença de escolher entre não Krishna. Então elas nunca... vou dar um exemplo. A mão. Ela tem sua função, mas é inconcebível a mão querer fazer algo que não é a sua função. Então, quando nós estamos liberados, nós nos associamos, por isso é dito que as almas eternamente liberadas são chamadas Ragatmika. Ragatmika significa aqueles que eles não pensam em outra coisa a não ser Krishna. O raga, esse apego a Krishna, é tudo para elas. Então, os Ragatmikas podem ser dois tipos de pessoas. São aqueles que são expansões da Tatastha Shakti de Krishna, ou aqueles que adquiriram as mesmas qualidades desses parishadas associados eternos de Krishna por ser expansores. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Mãe Yashoda, Radharani, não são almas que se tornaram Radharani, não são almas que se tornaram Mãe Yashoda, eles são partes da energia interna de Krishna. São expansões da energia de serviço a Krishna. Então, neles não há, eles são swabhavika, eles são inerentes a Krishna. Então, neles eles não têm, eles não exercem este livre-arbítrio que escolhe se afastar de Krishna. Eles não querem se afastar de Krishna. Não. Eles poderiam exercer, mas o livre-arbítrio deles é não exercer livre-arbítrio, se este livre-arbítrio nos afasta de Krishna. Então, agora, por quê? Eles estão longe da energia de independência, que é a energia material. É dito que essa energia material é energia separada de Krishna. Então, eles são energias, por isso é chamado Yoga Maya.
eles são expansões do Yoga Maya. Eles são instrumentos de Yoga Maya, essas almas. E nós estamos ali. Então, é difícil entendermos esse ponto, não? Porque nós gostaríamos de ser, mas não vamos ser. Tira o cavalo da chuva. Ninguém vai se tornar Radharani, ninguém vai se tornar Manhã Soda. Nós vamos nos tornar servos de Shrimati Radharani. Vamos nos tornar servos de Manhã Soda. Então, nós nos aproximamos dessas energias. Então, por isso que é dito que o sadhana, quando nós executamos serviço devocional, Bhakti como sadhana, ela tem duas dimensões. Uma chamada Vaidhi. Enquanto nós ainda estamos em Maya, podemos executar o serviço devocional. Porque o serviço devocional pode ser executado de qualquer forma, né? Como mesmo o Srimad Bhagavatam deixa isso bem claro, não? Entende? Akama sarvakamova mokshakama udaradi tibrena bhakti yogena yajita purusham para não importa se você está cheio de desejo material, entende? Se você não tem desejo material como os impersonalistas, se você deseja se liberar como eles também, não importa, uma pessoa que é inteligente, o Daradi, ela sabe que ela se ocupa no serviço devocional, assim, entende? Bhakti Tivrena Bhakti Yogena, adorando o Senhor Supremo. Então, por isso, enquanto ainda nós não estamos nessa plataforma, entende? De completamente situado em nosso Swarupa, nossa posição, a nossa natureza de servir a Krishna naturalmente, nós executamos Bhakti na plataforma de Vaidhi, regras, nos purificando. Entende? Mas, quando nós temos algum avanço, mesmo que não seja nessa vida, não, nós já trazemos uma tendência, uma atração, aí é chamado Raga. Então, Raga é quando nós não estamos apenas nos purificando, mas nós estamos olhando para a energia espiritual. Nós já vimos que existe uma energia espiritual, que eu tenho que me associar com ela. E se eu me associo com essa energia, eu fico igual a ela. Então, portanto, existe, entende? Almas eternamente liberadas e aquelas eternamente condicionadas que escolheram em não mais ser condicionada por Maya, mas eu quero ser condicionada por Yoga Maya, por ele. Então, portanto, Raganuga Bhakti é o sadhana que nós começamos a visualizar a nossa vida espiritual liberada, que é na associação, sendo inspirado, seguindo o exemplo, seguindo os passos no serviço a Krishna desses associados eternos de Krishna. É por isso que quando Krishna fala que se uma pessoa pensa que é um devoto, ele não é um devoto. Porque nós nunca vamos pensar, nunca vamos realizar em sermos esse devoto, mas aquele que é o servo de um devoto, é um verdadeiro devoto. Então isso pode ser que não esteja tão explícito, mas indica isso, que nós, como partes da energia marginal de Krishna, vamos sempre ser servo. Por isso Chaitanya Mahaprabhu diz, eu não sou Brahmana, não sou Vaishya, não sou Kshatriya, não sou Shudra, Brahmachari, Sannyasi, nada disso. Eu sou servo do servo do servo, do Senhor, do Senhor das Gopis. Então, ser o servo do servo. É isso que é a nossa condição. Os parishadas, associados eternos de Krishna, eles são servos de Krishna. Nós nunca vamos ser servos de Krishna. Vamos ser servos dos servos de Krishna. Vamos ser. Por isso que o serviço devocional introspectivo é meditar em servir a Krishna no humor daqueles devotos
que são modelos arquetípicos de serviço a Krishna. Aqueles devotos que, pela intercessão, eles são esses associados eternos de Krishna, são os provedores da nossa relação com Krishna. Um provedor, ele está conectado, mas nós podemos também estar conectados, mas sempre através desses provedores, tá? Então, portanto, no nosso nível agora de livre-arbítrio, nós estamos exercendo dentro do mundo material. Por isso que quando nós optamos pelo modo da bondade, tá? Usando o nosso livre-arbítrio, optamos pelo modo da bondade, nós saímos dos extremos. É uma tendência de extremo hoje em dia, todo mundo é extremista, mesmo na política, devoto fanático, devoto liberal, direita, esquerda, não sei o quê. Enquanto nós ficamos numa condição de polarização, é porque nós estamos na ignorância, paixão, ignorância, paixão, ignorância, paixão. Então agora, quando a gente fica um pouquinho na bondade, a gente ganha um pouco de lucidez. Entende? E aí nós podemos vislumbrar que existe algo além desta polarização, da dualidade. Existe algo além da dualidade do mundo material. Então, o modo da bondade ainda não é Shuddha Sattva, não é bondade pura, então não é um estado de consciência espiritual, mas é um contato, é um momento de lucidez que nós podemos ver, puxa vida, existe algo além disso. Então aí nós nos purificamos por isso que Vaidhi é exatamente isso, entende? Abhyasa, regras, regulações, disciplina, para purificar a nossa consciência e remover da nossa consciência as influências assim, condicionantes de paixão e ignorância, paixão e ignorância. E aí nós podemos vislumbrar quem está no modo da bondade pura, que é o devoto puro. Então, aqueles que estão situados em Vasudeva. Situar-se em Vasudeva significa, Vasudeva é o pai de Krishna. Então nós temos que ser como o pai de Krishna, porque Krishna só mora em Vasudeva. Krishna só mora naqueles que alcançou esse estado que Vasudeva, que é chamado Shuddha Sattva, bondade pura. Então aí nós podemos realmente exercer o nosso livre-arbítrio, o conhecimento, ou seja, estamos sempre exercendo o nosso livre-arbítrio. E aí quando nós optamos qual modo da natureza material vai, aceitamos o caminho do meio, o caminho da bondade, o caminho do equilíbrio, aí podemos ter conhecimento espiritual. E aí o conhecimento espiritual, ele nos dá uma luz para onde temos que meditar. No momento estamos meditando no quê? Na ilusão. Dayate vishaya punsha sangasteshu pajayate sangatam jayate kamat krodo bijayate. E assim nós vamos afundando na ignorância, meditamos nos objetos dos sentidos, nos apegamos a eles, e no apego aos objetos do sentido vem o desejo. No desejo frustrado vem a ira, raiva, kamat krodo bijayate, kamat krodo bijayate. Aí sanga vem dvesha, kroda vem kama, vem kroda. Então, e assim quando ficamos dominados pela ira, pela frustração, nós perdemos a nossa inteligência, perdemos a nossa memória, nós esquecemos daquilo que é benéfico, daquilo que é shreya, que estão tão preocupados apenas daquilo que é preia, aquilo que é agradável para nós, na nossa ilusão. E aí nós... Então, Bhakti, o serviço devocional, é exatamente isso. Redirigir a minha meditação, em vez de meditar na energia material, no Vishaya, no objeto sentido, eu começo a meditar em Krishna. E aí, quando eu vejo que existe
uma perfeição, e existem pessoas que estão na perfeição. Aí eu busco. Tudo isso começa com sadhu sangha. Meditar, se apegar aos associados eternos de Krishna. No momento estamos apegados aos associados de Maya. Estamos apegados aos atores, às atrizes, aos políticos, à nossa família, a tradição, todas essas coisas, nos apegamos e nos prendemos. Então nós temos que procurar, sabe, associar com a variedade, a diversidade, manifesta pela energia interna de Krishna. Os associados eternos, a nossa família, é causada nesse mundo por Maya. A sociedade, nossos regimes políticos, os nossos regimes econômicos, a nossa arte, tudo isso é voltado a este mundo. E assim, manifestação dos modos da natureza material. Então, os modos da natureza material criam essa ilusão e nos associamos. Agora, vamos nos vincular com a energia espiritual. Tá? Então, esse é o processo da consciência de Krishna. Como Srila Prabhupada deixa bem claro aqui, a conclusão é que quando alguém estiver fixo no conceito corpóreo, ele será obrigado a sofrer nascimentos e mortes. Mas agora, quando nós estivermos fixos nas atividades do serviço devocional, Shravaram Kirtanam Vishnu Maranam Parasevaram Datsam Sakyam Atmanivida, todo esse Navalavanga Bhakti, esse processo, ele vai dirigir a nossa meditação em Krishna. Então sadhana purifica, porque yoga é exatamente isso. Purificar a consciência. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então Bhakti Yoga também é yoga. Purificamos a nossa consciência e aí nós podemos ver Krishna. Aí Krishna irá se manifestar no nosso coração, porque ele vê que nós estamos qualificados. E qual é a qualificação? É o desejo. Aí temos que ter um desejo. Apesar de ser difícil, eles tentam, mas nunca podemos perder a determinação no serviço devocional. Então o desejo tem que aumentar. O devoto, ele tem que saber, ele tem que orar a Krishna, ele tem que entender a nossa condição. Assim, por isso que o Srimad Bhagavatam, no 10º canto, não, tem uma prece muito bonita que fala assim, né? Tate no kampam susamikshamano Bunjanevatma kritam vipakam Ridvagva pubir vidadam namaste Jivetayo mukti padesha dayabak. Ó meu querido Senhor, aquele que espera ansiosamente que vós lhes concedais vossa misericórdia imotivada ao mesmo tempo em que ainda sofre com paciência e sem revolta as reações de suas más ações passadas e não para de oferecer-vos suas respeitosas reverências, sinceramente, do seu coração, com suas palavras e com seu corpo, certamente é um candidato qualificado à liberação, porque ele situou-se no seu lugar legítimo. É por isso que Krishna também confirma isso quando ele fala na Bhagavad Gita, né? Api chet suduracharo bhajate mananyabha sadureva samantavya samat vyavasito hisaha. Mesmo que alguém de má conduta, tá? Se ele me adora exclusivamente, tá? De fato, ele deve ser considerado um sadhu, um virtuoso, pois ele está situado corretamente. Então muitas pessoas falam, mas esse verso aí não é, ele pode ser mal usado para desculpar os erros que as pessoas fazem, de justificar os erros. Não. O verso seguinte, Krishna, ele continua. Kshipram bhavati dharmatma shashvat shanti nigacchati kaunteya pratijanihi name bhakta
pranashyati. Então, porque ele está situado corretamente, com determinação, depressa, Krishna fala, Kshipram, depressa, logo, Kshipram, ele se torna uma alma justa. Então, mesmo apesar dele ter má conduta, mas porque ele está fazendo a coisa certa, da forma certa, se ele persiste com determinação, depressa, Krishna fala, Kshipram, ele se torna uma alma justa e obtém Shashwati Shanti, e obtém esse Shanti, que é essa paz, porque a consciência, não há Shanti, não há paz da consciência sem purificar a consciência, então ele logo se purifica, tá? E Krishna termina esse segundo verso, que eu estou citando na Bhagavad Gita, né, no capítulo 9, versos 30 e 31, aí ele diz, Name Bhakta Pranishyati, Name Bhakta Pranishyati, tenha por certo, tá? Ó, Pratijane, tenha por certo que o meu devoto nunca perece. Porque o devoto está situado corretamente. Certamente ele ainda está em processo de manufaturamento, ele não está perfeito, não dá para... Mas ele está situado corretamente. Porque o serviço devocional, para você situar-se corretamente, para que a sua fé seja purificada das impurezas do ego, você tem que se associar com Sadhu Sangha, Lavamatra Sadhu Sangha Sarvati Vihoi, porque é a associação com os devotos que dá toda a perfeição. E em Sadhu Sangha você se ocupa em Sadhana Bhakti, em Bhajana Kriya, e aí, ocupados no serviço devocional, em Sadhana você desenvolve, você consegue Anartha Nivriti. É na associação que a pessoa pode ter esse Anartha Nivriti e pode se estabelecer na vida espiritual. Por isso, Srila Prabhupada falou, nós fundamos essa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, para que as pessoas possam se ocupar no serviço devocional na associação dos devotos, em Sadhu Sangha. Porque se uma pessoa pensa que ela pode se ocupar no serviço devocional fora da associação dos devotos, ela está vivendo uma grande alucinação. Então, aqueles devotos autistas que pensam que eu não gosto de conversar com os devotos, é muito austero, só eu e Krishna. Está alucinado. Porque fora da associação dos devotos, fora da inspiração de quem está lá na frente de você, o serviço devocional nunca fica distinto. Ele sempre vai estar mesclado com atividades materialistas. Nós podemos ver isso mesmo, os devotos, às vezes os devotos que se afastam, não tem associação com os outros devotos, imediatamente eles começam a deteriorar. O Maya fala, não fica com os devotos, não, você já é perfeito, você já é um guru, já pode criar o seu movimento, você já é, e bota todo mundo, porque se as pessoas te servem, eles estão servindo a Krishna, porque você não... Aí a pessoa já vai para o fundo do buraco. Maya é muito esperta, ela sabe que quando nós começamos a rejeitar as ofertas de ilusão dela, ela vai na sutileza. Entende? O devoto pensou que se livrou dela. Aí ela pega ele na curva ali, aí ela vem com sutileza, oferecendo para ele ilusões mais sutis, prestígio, fama, adoração. Mas ela nunca brinca em serviço. Então, portanto, nós temos que ter o contato de quem mantém Maya longe. O devoto puro, o mestre espiritual. Nós temos que ter sempre a associação com Vani, a associação com a vida, com o exemplo dos devotos puros. Temos que ir seguindo os passos dele. Aí realmente a ilusão pode ir embora. Então eu acho que com isso deu para nós refletirmos um pouco sobre as mensagens deste verso e também do significado de Srila Prabhupada. Tá, então eu vou encerrar a minha exposição
E agora eu posso dar a palavra, ou melhor, ver se algum dos participantes da nossa live que estão assim se manifestando. Primeiro eu gostaria de agradecer a Prabhu para a Bioma por a oportunidade de sempre ler o Srimad Bhagavatam e a ISCO Rio de Janeiro, que certamente que ele está fazendo esse seu serviço também a ISCO Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a presença de Sanatana Dharma Prabhu, Haridarshana Prabhu, Mataji Adilila Devidasi, também para da Bhaktinval, do Raul Timelli Júnior, Hare Krishna, Luiz Rocha Goulart, tá? Do Otávio, Daniel Neves, tá? Do Marcelo Magalhães. Então esses são os que estão aqui se manifestando no chat. Então agora vamos dar uma olhada se tem perguntas. Aqueles que ainda não fizeram perguntas, aproveitam, se inscrevam, digitem a sua pergunta para poder assim enriquecer a nossa aula, tá bom? Então, deixa eu ver se a primeira pergunta aqui é de... Deve ser o Parabioma ou alguém da ISCO Rio de Janeiro que fez essa pergunta, né? Mas as almas eternamente liberadas não têm o livre-arbítrio de servir a Krishna eternamente? Essa é uma sutileza. A característica de livre-arbítrio, ela é explicada como sendo o que distingue a Tatastha Shakti das energias internas. Ou seja, os associados eternos de Krishna nem sonham em outra opção. Então, portanto, o que é chamar, se nós podemos chamar que eles têm um livre-arbítrio, sim, se livre-arbítrio é fazer aquelas coisas por amor, por devoção, sim, eles têm esse tipo de livre-arbítrio puro. É o livre-arbítrio de que não existe uma outra opção além de Krishna. Então, eles não veem essa opção de ir no serviço a Krishna. Agora, o amor deles é completamente parte de Krishna. Entende? Eles refletem o amor de Krishna, que é sua potência. Entende? Esses associados eternos são expansões da energia interna de Krishna, das potências internas de Krishna. Yogamaya, eles são expansões dela. Ou seja, a energia interna de Krishna, ela, no mundo espiritual, não existe coisa impessoal. Não existe uma energia impessoal. As energias são pessoas. Então são personalidades. Entende? Então, na verdade, Krishna é a personalidade de Deus. Radharani e seus associados são as personalidades da energia de Krishna. São as supremas personalidades da energia de Krishna. Então, essas supremas personalidades são os modelos. Então, eles nunca exercem. Aí se fala, sim, mas às vezes, por exemplo, Arjuna, que é um associado eterno de Krishna, veio, ou algum outro, ele se manifestou. Não, eles fazem as coisas pelo controle de Krishna. Krishna faz com que, às vezes, um seu associado eterno fique em Maya, para que ele possa pregar. Então, é como num teatro. Então, estes são os eternos atores do drama de Krishna no mundo espiritual. E mesmo quando Krishna age, traz esse drama para o mundo material, para nos atrair, ele vem com esses associados eternos que agem aqui. E assim como Krishna encarna dentro das espécies de vida, os seus associados também vêm. Mas eles não são almas como nós, que usamos o livre-arbítrio de ficar em Maya. Eles agem como se fossem antagônicos a Krishna, sob a ordem de Krishna. Então eles sempre estão seguindo a Krishna. Então não dá para compararmos. Por isso que há essa distinção em alma eternamente liberada e altamente condicionada. É um ponto que eu vejo que muitas pessoas não entenderam esse paradoxo e até mesmo perderam a fé na consciência de Krishna. Mas, na verdade, e mesmo essa questão dessa polêmica, a alma cai e não cai, é por não entender a diferença.
Certamente que essas almas eternamente liberadas nunca caem, porque elas não têm esse livre-arbítrio de se separar de Krishna. Mas nós temos, nós somos uma parte da energia de Krishna. Que fazemos isso, é o potencial nosso, é a nossa natureza intrínseca. Por isso que, mas apesar de termos isso, ainda assim somos servos eternos de Krishna, eternamente, a nossa natureza. Mas só que esta natureza de servir a Krishna só se manifesta na associação desses outros devotos, que são parte da energia interna de Krishna. Ou seja, nós não temos condição, estamos na margem. Nós temos essa condição. Enquanto essas, ou seja, o livre-arbítrio dessas almas, de uma forma inconcebível para nós, nunca há o fator de se separar de Krishna e de associar-se com a energia material. Por quê? A energia material é a sombra deles. Entende? A energia material é a sombra dessa energia interna. Krishna tem sua energia, a energia é a luz de Krishna. É a consciência do serviço a Krishna, é a consciência da manutenção a Krishna. Então nós temos que refletir esta luz, não sermos encobertos pela luz do reflexo dela, que é a energia material. Tá? Então, nesse sentido, podemos dizer que elas têm sim o livre-arbítrio de servir a Krishna, porque amor é livre-arbítrio, entende? Mas não há condição que nesse exercício elas se separem de Krishna. E o que acontece com essas alminhas que estão na beira? Essas podem. Nós estamos dentro do alcance de Maya. Eles não estão dentro do alcance de Maya. Tá claro? Então, a pergunta continua aqui, em última análise, livre-arbítrio não é aceitar ou não se render a Krishna? Dessas almas, não. Mas para nós, que somos Tathastha, sim. O nosso amor, ele se manifesta fazendo essa opção. Tá claro? E neles não, porque eles são a energia de amor de Krishna. Eles são expansões da energia de serviço a Krishna. Eles são expansões da energia de amor em Krishna. Então a função deles é diferente da função de Maya. E nós estamos ali, almas eternamente condicionados por Maya ou condicionados por Yoga Maya. Condicionado por Mahamaya ou por Yoga Maya. Então, essa é a nossa natureza. Tá certo? Então, vamos ver agora, Haridasa Prabhu também fez essa primeira influência ilusória chamada Asmita, corresponde à influência de Avaratmika, identificação com a natureza material, é Prakshatmika. Sim, este Avaratmika não é esta primeira influência que Srila Prabhupada fala no significado. Srila Prabhupada, quando ele fala que a primeira influência de Maya, ele está falando da primeira influência das almas que estão condicionadas. Então, ele não citou esta que se colocou aí como Avaratmika. Avaratmika significa aquela energia de avidya que encobre a sua natureza espiritual. Esse chamado Avaratmika, aquilo que encobre o ato, a sua natureza da alma. E aí depois que isso está encoberto, aí a alma, no mundo material, sofre isso que Srila Prabhupada fala no significado, a primeira influência de Maya naqueles que já vieram para o mundo material. Então, Prabhupada, então não é uma contradição dizer que dependendo o tipo de enumeração que você está dando, se você usa aquele critério de Avaratmika, que é a vidya, esquecimento da nossa natureza espiritual, o que Prabhupada falou que a primeira influência seria realmente o Prakshatmika, que é você identificar com o corpo, que é a primeira camada da ilusão daqueles que vieram ao mundo material. Então, o Avaratmika,
ou melhor, a Varatmika ou a Vidya faz você sair da sua condição liberada, da sua condição, do seu Swarupa eterno. Agora, quando você aceita o ego, é a primeira camada de ilusão, realmente, a primeira influência da energia ilusória nas almas condicionadas. Tá? Então, agora o Marcelo, Daniel, pergunta, se um devoto vê que seu Shiksha determina um serviço devocional diverso daquele que o Diksha determina, mas ambas essas determinações são fundamentais no Shastra, o que ele deve fazer? Então é dito, Prabhupada explica, e também é explicado por Krishnadas Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita, no Adi Lila, logo no segundo capítulo, que fala sobre Nityananda Tattva, né? Aí explica sobre a condição do mestre espiritual, e diz que o Diksha e o Shiksha não são diferentes. E Prabhupada, em algum outro lugar, ele também fala que uma pessoa pode ter vários Shikshas, várias pessoas, todos aqueles que te inspiram na vida espiritual, todos aqueles que alimentam a sua fé em Krishna, que faz você avançar no serviço de Krishna, pode ser considerado um Shiksha genuíno. Então você pode ter tanto Shiksha quando for necessário, mas você pode ser um Diksha, aquele que conecta com Krishna, aquele que conecta e abre a porta da liberação. Este é o Diksha. Prabhupada fala que geralmente o Shiksha, às vezes mais influente, acaba se tornando o nosso Diksha. Geralmente você toma abrigo em Diksha aquele Shiksha que você mais se inspira, mas nem sempre isso acontece. Às vezes acontece que você tem um Shiksha que ele é mais relevante, ele te inspira mais, ele está guiando mais. Mas isso não significa que você abandonou o seu Diksha, a relação com o Diksha eterna, assim como o Shiksha, porque na verdade não existe diferença. Só existe um Guru, que é Krishna, que é Paramatma no momento. E ele está se manifestando dessa forma ou daquela forma. Então, se o Diksha, ele te dá uma orientação que às vezes é incompreensível, você não pode entender, pode ser que o Shiksha te ajude. Mas Prabhupada fala, não devemos aceitar um Shiksha para rejeitar um Diksha. Prabhupada fala que isso não é correto. Tá? Então, portanto, se o devoto, como você falou, se o devoto vê o seu Shiksha te dá um serviço diferente do que o Diksha determina, mas ambas as determinações são fundamentais no Shastra, o que ele deve fazer? Deve se aproximar do seu Diksha e apresentar um dilema. Muito simples. Geralmente muitos Dikshas não são Shikshas presentes. Muitas pessoas aceitam Diksha, às vezes sendo treinados e sendo recomendados por um Shiksha. Então, na verdade, não pode haver essa contradição. Primeiro de tudo, nós temos que entender que nós temos que servir o nosso Guru na missão dele. Então, portanto, dizer que o Diksha ele é mais importante, ou Shiksha é mais importante, é não entender que ambos são representação de Paramatma que está nos guiando. Só existe um Guru, o único Guru é Paramatma. Mas nós, no nosso estado condicionado, nossa mente é impura, não conseguimos ouvir ele nos guiando. Então, por isso, no nosso desejo de sermos guiados por Krishna, por Paramatma, pelo Guru, que é Krishna, Krishna manda alguém que é o médium, que provê essa conexão com Paramatma. Então, portanto, o Paramatma, ele fala para nós de uma forma palpável, na nossa presença, na forma do Guru, Shiksha ou Diksha. Então, é dito que a função de Diksha dele, ela, às vezes, é inferior à função de um Shiksha. Então, existe o Shiksha que leva o Diksha. E o Diksha se torna o Shiksha, que vai nos dar instrução. O Diksha nos conecta com a vida espiritual. A conexão é formal.
E aí, este Diksha continua ou não a ser o Shiksha, que vai continuar o processo da conexão com a vida, com Krishna. Então esse Shiksha já é um Shiksha mais elevado do que só aquele que conduz a vida espiritual. Já é um Shiksha que não está na plataforma só de Sambandha, estabelecer o relacionamento, mas ele está na plataforma de Abhideya e às vezes na plataforma de Prayojana. Então essa função, o Diksha tem a função de Shiksha também. Mas pode acontecer que um Diksha não esteja presente, ou ele não está fisicamente disponível, você não tem acesso. Aí você busca um Shiksha que te eleva. Então, pode parecer, não, mas ele está dando algo que o meu Diksha não deu. Sim, mas se há dúvida da instrução de um Shiksha que vai ir de encontro ao Diksha, você deve se aproximar do Diksha. Se você considera que aquela relação com o Diksha, entende, é verdadeira. Então, às vezes, uma pessoa tem um relacionamento, ela é iniciada por um mestre espiritual, mas aquele mestre espiritual não, como acontece, por exemplo, Srila Bhaktivinoda, ele não era um discípulo Diksha de Jagannatha Dasa Babaji. Ele era um discípulo Shiksha. Tá? Então nós temos que ter o critério. Por exemplo, nós, no movimento da consciência de Krishna, na ISKCON, por exemplo, nós temos Dikshas. Mas nós temos um Shiksha que é mais importante que os Dikshas, que é Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é o Shiksha que está lá acima. Entende? Então muitos de nós aceitamos um Diksha, porque aquele Diksha nos conecta com o Shiksha de Srila Prabhupada. Então nós temos que ver, aí nós temos que usar muito bom senso, tá, para entender isso e não querer que a coisa seja preto no branco, tá? Tá claro? Acho que eu consegui. Se o devoto vê que o seu Shiksha determina um serviço devocional diverso do Shiksha, aí temos que ver se esse serviço que o Shiksha está dando é o desenvolvimento da relação com o Diksha. Pode parecer que seja diverso, mas ambos estão manifestando a relação com Krishna. Nós não podemos ficar assim, fragmentado. O Diksha nos dá uma instrução no momento da nossa vida, ele, como Shiksha, mas depois ele está ausente. Aí Krishna se manifesta em um Shiksha, que é relevante, que não substitui o seu Diksha. Não é uma questão, não há diferença entre eles. Existe apenas diferença de nível de atuação. Tá? Então agora, como você falou mesmo, mas ambas determinações são fundamentais na nossa vida espiritual, no Shastra. O que você deve fazer? Como eu já falei, se existe essa dúvida cruel, se aproxime do Diksha e revele essa coisa. Se você tem essa relação com ele, entende? Tá? Ou então ore a Krishna, que Krishna te inspire de como conciliar esta aparente contradição que pode surgir, tá claro? Então agora, outra pergunta aqui do Marcelo agora, Magalhães. O corpo sutil acompanha eternamente a alma e é ele que sofre para aprender, lembrar, porque simplesmente não preferimos ação no modo da bondade, o que determina decisões do livre-arbítrio. Vamos lá. Primeiro de tudo, o corpo sutil não acompanha eternamente a alma. Então, o corpo sutil prende a alma neste nascimento e faz com que ela transmigre de um corpo material a outro, do corpo físico a outro, certo? Mas a alma, ela não tem um corpo material sutil. A alma vamos dizer, a alma é consciente. Então, a consciência da alma no plano espiritual inclui as funções que a mente tem nesse mundo material. Então, nesse mundo material, a consciência da alma é pervertida ou ela é
ela age através dos corpos que encobrem a alma. Então esses corpos assumem funções da consciência, tanto no físico, nos sentidos, mas essas funções que a alma tem da mente, desejos, pensamentos, sentimentos, atividades, agir, conhecer, também existe no plano espiritual, de uma forma pura, de uma forma, às vezes, de uma outra dimensão maior. Então, o corpo sutil, ele tem que ser purificado. E, portanto, é o modo da bondade que vai dirigir os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também as nossas opções que acontecem no plano da inteligência. A inteligência, ela tem a função de memória, de lembrança, de conhecimento e também reflexão para você tomar decisões. Então as decisões que nós fazemos aqui nesse mundo material, ela tem que ser guiada pelo modo da bondade. Porque se você está sob a influência da paixão e da bonança, não há um progresso. O progresso é de purificar a consciência para você se libertar. Então a consciência, ela indica, ela te dá, ela faz você ver onde você tem que chegar, mas você não está lá ainda. Então, para você chegar lá, você tem que buscar, a inteligência tem que, o modo da bondade, faz com que nós possamos apreciar aqueles que são além. Isso leva você a associar-se com quem é liberado. Então, é só na associação com o devoto puro que você pode se libertar. Então, porque o devoto puro, eles manifestam a energia espiritual. E para isso, o modo da bondade serve para você purificar a sua consciência. E quando você purificou a consciência, o que é? O modo da bondade sempre está misturado com o modo da paixão e da ignorância. É inevitável. Então, quando você consegue tirar essa influência, você alcançou aquele estado de Yoga Chitta Vritti que o yoga determina, que é a condição de Samadhi. A condição de Samadhi significa quando você remove toda a ilusão, toda a ignorância da consciência, aí você se torna um instrumento de receber a graça de Krishna. Tá? Claro, a graça de Krishna é a graça de Krishna. Por exemplo, tem pessoas que fazem isso, se purifica completamente, alcança o Samadhi, consciência completamente pura, Shuddha Sattva, mas não desenvolve amor por Krishna. E, portanto, ela se liberta. Mas aí ela vai para o Brahman, porque no Brahman não tem Deus, não tem Krishna. Então Krishna também, agora, por isso que a liberação no Brahman não é obtida pela graça, é obtida pelo esforço, pela purificação, por guiando. O conhecimento é aquele conhecimento que liberta da ilusão, mas ele não permite você entrar na atmosfera espiritual. É como sair do Brasil, comprando uma passagem para ir para um país e esquecer de ter a visa para entrar no país, do destino. Então, da mesma forma, junto com o processo de Anartha Nivritti, junto com o processo de purificação, junto com o processo de buscar o estado de Yoga Chitta Vritti, de Samadhi da consciência, você tem que ir no consulado de Vrindavana e buscar o cônsul, que é o guru, que é o devoto puro, aquele que está situado no mundo espiritual, que pela associação, pelo contágio dele, você pode desenvolver prema. Então, prema, ou pelo menos bhava, a emoção, o amor por Krishna, é a visa que os impersonalistas não dão. Os impersonalistas dão a passagem para você sair do mundo material. Mas aí você fica lá pairando no aeroporto do Brahman sem poder entrar no destino, tá? Então talvez isso. Então, agora
Sanatana Dharma faz uma pergunta: por que somos chamados de almas eternamente condicionadas? Quando o advento da liberação, não seríamos não condicionados eternamente? Sim, esse é um ponto interessante. A característica da alma, da Tasta Shakti, é que ela é condicionada, sim. Ela pode escolher entre ser condicionada pela energia material e aí ela adquire o falso ego. E agora, quando ela é condicionada pela associação com a energia espiritual, ela pode manifestar a sua natureza espiritual pura e, portanto, refletir a sua natureza de servo eterno de Krishna. Ou seja, inerentemente somos servos eternos de Krishna, mas a inerência, essa pureza da nossa alma, ela, quando você se liberta, ela manifesta o que você não é. Que é o liberação pessoal. Mas não manifesta o que você é eternamente, servo eterno de Krishna. Esta natureza de ser servo eterno de Krishna vai se manifestar pela influência da energia interna, espiritual de Krishna. É como foi colocado aí as duas camadas de ilusão. Tem, que foi falado aqui, especialmente, parece que Haridashana que falou aqui, né? Ele estava dizendo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem Avaratmika e Prekshatmika. Prekshatmika é aquela parte de Maya que faz nós pensarmos que somos o corpo. O conhecimento espiritual, o modo da bondade, purifica e você se livra dessa. Aí você vai para o Brahman. Mas aquela ilusão que cobriu, que é Varatmika, Maya, que encobre a sua natureza, essa camada de ilusão é removida quando você se associa com a energia interna de Krishna. Então ela é o esquecimento da nossa natureza espiritual, a vidya, não é obtida meramente quando você entende que você remove a condição de asmita. Você remove o que é chamado o prakshetatmika Maya. Aí você pensa que Tatasta Shakti é Brahman. Que muitos devotos falam que viemos do Brahman. Se viemos dali, mas antes de estarmos no Brahman, nós temos uma natureza. Essa natureza é eterna. E como ela é eterna, não podemos usar a nossa mente, a nossa lógica material, de dizer estávamos lá, não estávamos lá, porque nós estamos pensando em termos de passado, presente e futuro. No mundo espiritual não tem passado, presente e futuro. Então se a nossa natureza eterna é estar lá, lá não tem passado. É a nossa natureza eterna. Mas nós temos que resgatar, desenvolver essa relação, recuperar isso na associação daqueles devotos que têm a relação com Krishna. Aí nós vamos poder conhecer essa nossa relação com Krishna. Tá? Então vamos ver aqui se responder a pergunta. Porque somos chamados almas eternamente condicionadas. Quando o advento da liberação não seríamos não condicionados? Sim! Não há diferença entre os siddhas, entre as almas liberadas. Não há diferença entre Nitya Siddha, entre Kripa Siddha e Sadhana Siddha. Aqueles que se tornaram liberados através do serviço devocional e a graça de Krishna, eles se ocupam na mesma atividade. Nós não nos tornamos Radharani, mas nos tornamos associados de Radharani e fazemos a mesma coisa que Radharani, ou as mandiários, os servos de Radharani. Nós tornar-se associado desses servos eternos, que são parishads eternos de Krishna, é
a mesma coisa. Então não há diferença. Entende? Ah, mas eu não era antes. Não, não existe não era. Não era passado, só existe no passado. No mundo espiritual, mesmo que você não fosse no passado nosso, mas se no nosso futuro você pode ser, lá não tem passado nem futuro, você sempre foi. Então, mesmo o uso da nossa mente, dá para poder entender que esse tipo de discussão é uma tentativa de entender aquilo que é atinge com a nossa mente material. Tá claro? Vamos lá. Então, nosso Srila Prabhupada é nosso Shiksha Guru proeminente. Sim. Só que o Prabhu Sanatana Dharma falou uma coisa que eu não entendi. Para o Prabhu Srila Prabhupada é de sim, para mim. Não, mas Prabhupada é guru de todos nós. Ele é shiksha de todos. Então você dizer que eu sou discípulo de Srila Prabhupada, mesmo que você não seja diksha, não é errado. Eu sou. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele não era diksha de Jagaratha Babaji, ele era shiksha, mas era o guru mais prominente na vida espiritual dele, e a conexão do Sampradaya é shiksha também, tá claro? Agora Haridarshan Prabhu está falando aqui, meu diksha guru é Acharyadeva, mas o meu treinamento em Bhakti Yoga foi administrado pelo meu shiksha Prabhu Lokasakshi, nunca consegui ao longo das décadas no exercício de Bhakti algum conflito de ensinamento. Muito obrigado pela confiança, mas na verdade não há contradição. A contradição é criada às vezes pelos nossos próprios interesses, que às vezes são comprometidos com a instrução. Então às vezes você tem um guru que te dá uma instrução e você está em Maya e não quer seguir aquela, vai buscar um outro que vai dar uma diferente. Então, só o fato de você fazer isso, você vai encontrar diferença, sim, mas você quer ver a diferença, você quer ver a conexão que Prabhu Lokashakshina, que Prabhu Haridarshana, né, que ele falou, que eu li aqui errado, que ele falou, essa é a visão correta, você vê que as contradições são causadas pelo nosso ego apenas, mas na verdade Krishna tem um único interesse. Então, acho que por hoje está bom, né? Nossa aula foi bem rica, nossas reflexões. Tá? Então, todas as glórias, Srila Prabhupada, até uma outra oportunidade. Hare Krishna.